Bom, essa questão da aposentadoria é uma questão importante. Vocês que acompanham o programa, que estamos há 23 anos no ar aqui, sabem que a gente traz assuntos importantes, fundamentais, não só diretamente para as pessoas envolvidas no caso, mas também indiretamente a família tem esse envolvimento e tal. A questão da aposentadoria, e veja bem, a questão da aposentadoria e o tempo rural. Tem muita gente que está aqui na cidade hoje que tem lá o tempo, trabalhou atrás, né, na zona rural, e também essa pessoa tem envolvimento com a questão da aposentadoria. Aqui está o César Mota. César, obrigado pela tua presença. Obrigado. E o escritório de vocês é especializado na questão previdenciária. O que é e como se processa a aposentadoria e o tempo rural? Perfeito, Silvio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Os ouvintes de casa, como tu bem explicaste, né, o período aquele, né, o trabalhador rural tem direito ao trabalhador rural e o pescador artesanal, em regra, né, que se inclui no mesmo grupo, né. Tanto o trabalhador, o servidor público que está nos ouvindo, que trabalhou, teve aquela atividade rural lá atrás, ele pode somar no tempo de aposentadoria. Eu destacaria 3 modalidades do uso desse tempo rural numa aposentadoria. A aposentadoria rural pura e simples, né, que é 60 anos para o homem, 55 para a mulher, com uns 15 anos de carência, tempo de trabalho desempenhado, né, com atividade prévia ao requerimento desta aposentadoria. Tem que ter o rural puro e simples, tem que ter essa atividade prévia ao requerimento, né, na qualidade de segurado especial. Tá? Essa é a primeira modalidade. A outra é a aposentadoria por idade híbrida. O que é a híbrida? É o somatório do tempo urbano com o rural. É possível somar 2 anos, 10 anos de rural, né, jogado com o complemento deste tempo urbano para satisfazer. O requisito é os 65 anos homem, 62 mulher, né, ou 60 anos pré-reforma, no caso, né, para mulher. Então, somaria os 15 anos de forma indistinta. Pode ser 1 ano de rural e 14 de urbano que vai satisfazer essa aposentadoria. Então, e pós-reforma tem que somar os 15 anos de carência e os 180 meses de carência e 15 anos de tempo de contribuição, tá, Silvio? E, por fim, a aposentadoria por tempo, né? É possível somar na aposentadoria por tempo de contribuição, né, ou tempo de serviço, né, a mais antiga, né? Então, é possível somar este rural neste tempo para atingir os 35 anos ou os 30 anos pré-reforma, homem ou mulher, né? E nas regras transitórias pós-reforma também, né? Então, são as 3 modalidades que eu resumo de possibilidades de somatório do tempo rural. Muito bem. E como é que nós podemos identificar quem é trabalhador rural? Trabalhador rural e aquele segurado especial, né, que desempenha atividade de economia familiar, regime de economia familiar, ou seja, do próprio sustento familiar. Tu produz na terra, advém o sustento. A ideia é evitar a ideia de comercialização de empregados de grande produção rural. Isso tem que ser afastado via de regra, para poder ser somado o tempo rural. Tá? Tá. Basicamente é isso aí. Perfeito. Aqui, o tempo rural, ele também assim, vale, porque a previdência social não é só a aposentadoria, tem a maternidade, tem questão de incapacidade e tal. Esse tempo rural, ele serve para esses benefícios? Isso é uma grande dúvida. É de forma bem direta, Silvio, é possível reconhecer vários benefícios. A pensão por morte, o salário maternidade, o auxílio-doença com essa atividade rural. Ela é preservada, ela tem o princípio da igualdade, da isonomia, ela é respeitada também para o trabalhador rural. Então, é plenamente possível requerer via INSS esses benefícios, desde que preenchidos os requisitos. Tá, e quais as provas necessárias? Aí que é uma grande questão, né? As provas que tem que provar, concretamente, que são necessárias para comprovar esse tempo rural. Perfeito. É vasta a prova, assim, o número assim, não é reduzido e nem restringido. Qualquer prova que cite a atividade rural, a localidade, né, o desempenho naquele período é plenamente cabível. O que eu poderia citar? O que é o mais comum utilizado? Documentos, sindicato rural, ficha, declaração, né? Um ofício, às vezes, né? Testemunhas. Testemunhas corroborar sempre, né? No direito previdenciário em si, qualquer dos benefícios, né, Silvio, é necessário a testemunha para corroborar a prova escrita, né? Certidão do INCRA, registro de imóvel rural antigo ou contemporâneo, atualizado, né? Vale, né? Importante também destacar a questão de certidões de crisma, batismo, serviço militar, de irmão, né? Documentos, via de regra, no nome do arrimo de família, que deve ser do pai ou do avô,
da pessoa que está requerendo o tempo rural, via de regra, né? Bem importante também, destaque, é observar se o pai, a mãe ou o avô já tem essa aposentadoria, ou até mesmo o irmão mais velho, né? Se já utilizou esse tempo rural, já está efetivado, reconhecido o tempo rural, utilizar a mesma prova, porque já facilita, né, o próprio reconhecimento. Então, via de regra, neste processo administrativo do familiar, já vai estar a prova necessária para a utilização também do sucessor, do próximo familiar. Tá, e para encerrar, assim, o valor da aposentadoria, não é que eu não estou falando de aposentadoria, qual é o valor da aposentadoria? Ele é igual no rural ao urbano? O rural simples, Silvio, ele é salário mínimo, de forma muito simples, né? Tanto pensão por morte, né? Também do ruralista, e a aposentadoria por idade, por idade rural é salário mínimo. Então, tem que cuidar a questão de ser pré-reforma ou pós-reforma para os demais benefícios. No caso da por idade urbana, né? A híbrida, que eu citei antes ali no início da nossa conversa, ali tem que cuidar que a pré-reforma, né, é 80% da média dos benefícios, né, de todo o período básico de cálculo, com o somatório do coeficiente de 70 mais 1% para cada ano trabalhado, né? Isso na puridade. No tempo de contribuição é utilizado os 80% maior salário de contribuição, né? Mantida o 100% do coeficiente no caso da aposentadoria por tempo, dos 35 anos homem ou 30 anos mulher. Isso pré-reforma. Pós-reforma são as regras transitórias que têm que ser respeitadas, tá? Via de regra, são 100% da média do benefício do período básico de cálculo e na puridade os 60%, mais 2% para cada ano trabalhado, ao limite de 100%. Na verdade, né, o César, o Brasil, por exemplo, de 50 anos para trás, nós tínhamos 80% da população na área rural, né? Hoje, nós temos o inverso, menos de 20% é na área rural. Mas, de qualquer maneira, isso é sempre importante, quer dizer, alguém sempre vai trabalhar lá, por mais mecanizada que esteja a lavoura e tecnologicamente evoluída, alguém vai estar sempre no campo. Quer dizer, então, isso é uma questão que vai sempre permear o tempo futuro também, né? Perfeito. E até, citando essa questão, o trabalho rural intercalado, ele pode ser reconhecido. Perfeito. Aquele período que tu trabalhou, por exemplo, e, bem importante, o anterior aos 12 anos de idade também está sendo possível. Perfeito. Tem jurisprudência hoje que é possível reconhecer, sim. Antigamente as crianças ajudavam na lavoura. Com certeza, também, né? É só analisar a prova, né? Perfeito. Verificar. Normalmente o estudo ficava em segundo plano, né, nesse período de atividade rural. Então tem que cuidar dessa questão e fazer um fortalecimento dessa prova para que possa reconhecer antes dos 12 anos de idade também. Muito bem. Sempre consulte um advogado especializado na área previdenciária. Obrigado, César. Um grande abraço. Obrigado, até a próxima. Até mais.